Bora pessoal, grande prazer estar com vocês novamente e hoje já estou aqui com a base de dados brasileira porque eu quero mostrar para vocês alguns padrões muito interessantes que ocorrem no Campeonato Brasileiro, certo? O que seriam esses padrões, pessoal? São tendências de lucratividade no mercado, observando equipes específicas e também critérios de odds, certo? Eu tenho separado aqui 12 desses padrões, todos muito interessantes e muito lucrativos, né? Principalmente, né? Que é o que mais importa. Eu vou apresentar hoje para vocês 3 deles. E o que eu vou precisar? Eu vou precisar do feedback de vocês aí nos comentários para saber se é esse o tipo de conteúdo que vocês querem consumir. Que daí eu coloco também os próximos 9, né? Poderia até fazer um vídeo colocando mais padrões já, porém eu prefiro estudar um pouco mais a fundo cada um deles junto com vocês, para que vocês tenham uma melhor compreensão de como eles funcionam, beleza? Para quem está iniciando principalmente vai ser muito útil. Bom pessoal, então aqui eu vou diretamente para a Badash, porque aqui o primeiro padrão que eu quero mostrar para vocês é um padrão quando o Corinthians joga em casa. Então eu vou pegar aqui as últimas 4 temporadas e mais o comecinho dessa. Vou zerar aqui uns filtros, ó, que estava usando aqui em outra pesquisa. E aqui eu vou colocar somente o Corinthians jogando em casa. Então tá aí o Corinthians em casa. Desde 2018, são 79 jogos. E aqui no gráfico da lucratividade eu vou botar o PL do casa. Até vou dar uma aumentadinha aqui para nós, para a gente ter uma melhor visualização aqui desse dado, beleza? Bom, então veja só, aparentemente nada assim tão interessante, apenas o back empate aqui com uma tendência boa de lucro. Se nós tivéssemos feito aí nessas 79 partidas o back empate, linearmente, nós iríamos ter 12,6% de ROI. É o melhor cenário aqui que se apresenta num geral. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, vamos botar o Corinthians até a odd 2 no máximo. Então, o Corinthians como favorito jogando em casa. A primeira coisa que a gente já percebe é que uma melhora significativa aqui nos resultados do back casa. O ROI já sai lá do even e vem direto aqui para um 29,5. Diminuímos bastante o volume, claro. Mas resultados bem interessantes para o back. Beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o PL do visitante. E veja só, pessoal, olha este padrão aqui. O que está nos mostrando aqui, pessoal? O Corinthians não perdeu nenhum jogo nessa faixa de odds desde 2018. Perdeu outros jogos em outras faixas de odds, mas nessa aqui ele não perdeu. Então aqui, se você fizesse o lei visitante ao invés de fazer o back casa no Corinthians na odd baixa, que a odd do Corinthians vai estar lá 1,7 em média, e a odd do visitante a média 6,45. Aqui você assume a possibilidade de um prejuízo bem maior, né? Cada vez que a gente perder aqui no lei visitante, nós vamos perder aí, em média 5 unidades e meia. Porque aqui no lei nós vamos ganhar uma unidade, certo? E vamos perder 5 unidades e meia em média nos heads. Então veja como melhora os resultados. Porque no back nós temos aqui, ó, 10 unidades de lucro. E no lei, nesse mesmo período, se nós fizéssemos lei visitante ao invés de back casa, nós teríamos 35 unidades de lucro. Uma outra observação aqui, antes de você considerar fazer um lei ao invés de um back, nesses jogos do Corinthians em casa, nessa faixa de odds, você também pode definir que não vai querer pegar odds muito altas. Eu já vou mostrar para você o que acontece quando a gente pega odds altas. O que pode acontecer, né? Vou botar mais uns anos aqui, anteriores a esse. E veja aqui um head que nós teríamos aqui em 2017. Certo? Então eu sei que esses dois heads foi porque eu peguei odds altíssimas, acima de 8,5, de 8,5 para cima. Odds que normalmente eu não pegaria. Aí vai do perfil de cada um, mas com certeza esses heads aí eu evitaria, por serem odds muito altas, né? E eu tirei aqui essa odd agora, observando o período que nós estávamos olhando antes, para ver o quanto vai prejudicar. E veja só, pouquíssimos jogos foram retirados aqui, então nós perdemos muito poucos greens aqui, ó. 3 greens nós perdemos, certo? Observando as odds altas, não pegando odds altas. Então qual a conclusão aqui que nós temos, pessoal?
Quando o Corinthians estiver jogando em casa, até no máximo odd 2, e o visitante estiver abaixo de 8,50, o lay é uma melhor alternativa do que o back. Essa é a nossa conclusão aqui. E aqui esse padrão se mantém, né, há bastante tempo. Aqui nós já estamos em junho, já teve um jogo do Corinthians aqui em junho, porque a base não está atualizada até o momento que eu estou falando aqui, ela está atualizada até 10 de junho, e no dia 11 o Corinthians já tem um jogo aqui que entraria aqui, ó, que ele estava nessa faixa de odds, que ele ganhou do Juventude. Aqui já teria mais um green aqui. Pode ser que o Red seja o próximo jogo, certo? A gente não tem como prever o futuro aqui, né? Existe muita aleatoriedade envolvida numa partida de futebol. Porém, nós estamos entrando numa tendência muito positiva. Bom, então é isso. Nosso primeiro padrão de lucratividade no Campeonato Brasileiro, e que está funcionando aí ano após ano, é esse lay ao visitante nos jogos do Corinthians. A nossa lucratividade em relação ao back casa mais do que triplica, beleza? Então é isso, vamos para o próximo então. Então pessoal, vou zerar aqui, deixar os filtros zerados para a nossa próxima pesquisa, o nosso próximo padrão aqui. Agora eu vou para a aba do win rate. Então bora aqui para o nosso segundo padrão no Campeonato Brasileiro. Se refere ao Palmeiras jogando em casa. Já vou botando aqui então o Palmeiras jogando em casa. Então eu vou colocar aqui a partir de 2019 os jogos do Palmeiras em casa. E veja que ele é 100%, ou era, né? Porque ele teve um jogo agora, já vou explicar isso mais adiante, em que ele empatou com o Atlético Mineiro, né, em 0-0. Mas desde 2019, o Palmeiras, nesses 61 jogos aí, bateu o 0,5 FT. Claro, essa odd é baixíssima, né? Vai estar lá em 1,05, 1,06. Uma odd muito baixa. Então você vai pegar uma unidade a cada 20 bets para pegar uma unidade. Ou seja, o Palmeiras vai jogar 19 jogos em casa, vai ser uma unidade por ano que você vai conseguir pegar. E um red retiraria todo o seu ano de trabalho. Por isso que eu digo, questão do perfil, né? Tem gente que tem perfil para fazer isso e fica buscando vários times que tem esse comportamento, esse padrão, né, de over 0,5 FT, e aí fazem um monte de times, né, para poder retirar um lucro decente aí da parada toda, beleza? Bom, então aqui no Brasil o Palmeiras é o time que melhor vai atender as condições para esse tipo de estratégia. Bom, nosso próximo padrão, muito interessante aqui, pessoal, é sobre o Fluminense. O quanto o Fluminense é subestimado pelo mercado. Então, poderia vir aqui primeiro na aba Win Rate, vou colocar aqui só os últimos 3 anos. E vou colocar aqui o Flamengo para nós fazer uma comparação aqui rapidinho para a gente seguir. O Flamengo tem 61,9% de vitórias em casa. E o mercado, tá aqui a odd média dele, ó, o mercado numa média deu essa odd aqui pro back Flamengo, 1,53. Porém, pelo número de vitórias aqui, pelo win rate do Flamengo, a odd justa deveria ser 1,62. Então, a odd justa do Flamengo é maior que a odd média. Então vocês vão ver, porque eu vou comparar aqui com o Fluminense. O Flamengo tem uma média de vitórias maior em casa, porém ele não é lucrativo. Pelo menos nesse período que eu coloquei aqui, ele não é lucrativo, porque a odd média dele é menor do que a odd justa. Vou colocar o Fluminense aqui já para vocês olharem. O Fluminense cai para 56% a porcentagem de vitórias dele em casa. Mas olha aqui a comparação da odd justa, que é 1,78, com a odd média do Fluminense em casa. A odd média do Fluminense é 2,68. A odd justa é 1,78. Então tem muito valor fazer back Fluminense. Muito valor. E vou mostrar isso agora aqui na parte, porque aqui nós estamos falando de win rate. Por isso que eu sempre falo, win rate não garante nada. Às vezes nós ficamos aí procurando melhorar o win rate ou encontrando ligas que são muito over, porque tem um win rate alto no over. Nós ficamos tentando buscar o pote do ouro aqui no win rate, mas o win rate não nos diz nada se ele não for comparado com o mercado. Por isso que aqui nessa aba eu boto a odd justa, para você fazer a comparação do win rate
com o mercado. Então já te dá toda a noção aqui, ó. Sempre que a odd justa for menor que a odd média, temos um bom padrão de lucratividade aqui. E para nós olharmos isso aqui com mais clareza, eu vou botar agora aqui o Fluminense aqui, ó, jogando em casa. Aqui está todo o período, então vou botar que nem eu botei lá só os últimos 2 anos. E veja só, pessoal, 41 jogos. Vou botar aqui também o PL casa, né? Que é o verdinho, seguindo o nosso padrão aqui, casa verdinho. E nesses 40 jogos do Fluminense nesse período, ele estava lá na odd média 2,68 e ele ganhou 56%, ROI 32%, lucratividade 13 unidades de lucro. Nós teríamos fazendo back Fluminense desde agosto de 2020. Alguns heads aqui, ó, leves, né? 2 unidades e momentos muito bons aqui. Então, quando acontece isso aqui, pessoal, da odd justa estar muito abaixo da odd média, eu digo assim, o mercado subestima o time que está nessas condições aqui. Porque nos times em que acontece isso, eles ganham muito mais jogos do que o mercado prevê. E o Fluminense jogando fora, será que segue essa linha aí também? Vamos ver aqui. O interessante é você se apropriar desse conhecimento que eu estou mostrando para vocês como um filtro e não deixar de fazer essa análise, porque veja bem, aqui eu estou falando de estatística, tem outros critérios subjetivos como desfalques, must win, entre tantas outras coisas, que aí cabe a você fazer uma análise aí jogo a jogo para identificar. De repente, se você fizer uma boa análise, você vai evitar os reds aqui que nós tivemos e vai pegar só os greens. Que bom se você conseguir fazer isso. O importante aqui é que nós estamos seguindo uma linha de lucratividade. Então é isso. Por enquanto são esses os 3 padrões, mas eu tenho separado aqui muitos outros tão interessantes quanto estes. E eu só preciso saber de você se é esse tipo de conteúdo que agrada, que aí eu posso, através do feed de vocês, continuar colocando esse tipo de conteúdo. E assim posso preparar uma série de 4 vídeos somente do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Então assim, quem quiser utilizar esta base de dados aqui e fazer esse tipo de pesquisa que eu mostrei para vocês, backtestings, verificar padrões de lucratividade e tendências de lucro, entra lá no nosso grupo do Telegram, entra no arquivos, essa base está disponível para quem quiser acessar. E com certeza mexendo um pouquinho aqui, porque é tudo muito simples, né? Você vai clicando aqui nas ranges, né? Funciona como um aplicativo. Então, muito fácil de usar e muito bom para encontrar essas tendências de lucro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço a todos então e até o próximo vídeo.